Destaque aqui, ô Xandão, Bruninho e ouvintes da Rádio Bandeirantes, em relação ao Christian Barletta. Tá vendo que o Corinthians deve vender este jogador ao Ceará. Tá jogando o Ceará, né? Pois é, tá jogando, tá quanto? 0x0? 0x0 com o Ituano, 43 no primeiro. Queria poder entender qual que é o critério. Quantos minutos jogou o Barletta, né? Ele não fez nenhum jogo completo, eu acho. Não jogou. Não por isso que eu queria saber se o Ramiro tá na redação ainda, tá ouvindo o programa, pra trazer essa informação. Porque assim... São 5 jogos disputados. Não, quantos minutos foram disputados? Eu acho que não chega a 90 minutos praticamente. Nenhum completo. Talvez em 5 jogos não chegue a 90 minutos. Talvez, não sei, possa ser uma bobagem aqui. O CEO do São Bernardo participou do Donos da Bola. Eu sei, ó o Ramiro aí. Ô Ramiro, só dar um toque aqui. O Corinthians deve dinheiro ao São Bernardo? Deve. 6 milhões de reais ainda não foram pagos. Senta aí, Ramiro. Não pagou um centavo do Barletta? Nem um centavo. O pagamento teria que ser à vista de R$1 milhão inicialmente, e o resto seria tudo parcelado. Eu tava ouvindo a entrevista. Consegue fazer um resumão? Quer dizer, porque foi uma negociação de cavaleiro. Bom, pelo menos a informação que eu tenho lá atrás. O Corinthians pediu para que o jogador não entrasse em campo contra o Náutico pela Copa do Brasil, porque ele poderia ser útil na Copa do Brasil com as camisas do Corinthians. Sim. E aí o São Bernardo cumpriu religiosamente. Não colocou o cara para jogar porque ele já estava negociado. E o Corinthians não pagou o São Bernardo? Não pagou. Não pagou o São Bernardo ainda. Cara, não, a gente Parabéns tá ao Corinthians. Julho. Ele foi contratado depois do Paulista, Foi. né? Foi, em março. Foi contratado Foi em março. Nós estamos em julho. Não caiu nem um centavo ainda. Nossa. E aí querem me dizer que a gestão é boa. Ô Duílio, está de brincadeira. O presidente mais incoerente da história do Corinthians. O cara que participou de toda a gestão passada. Ficou quieto, vendo o André Sanches contratar 70 jogadores. Com o aval dele. Com o aval dele, apresentando jogadores. Tem fotos aí distribuídas nas redes sociais que você tá lá, ao lado do Jonathan, ao lado do Jonathan Cafu, ao lado de... Me dá outros jogadores. Roger. Qual Roger? Roger, centroavante. Roger centroavante. Lembra dele? Roger centroavante. Vários jogadores. Vários. Alguns que ficaram nem 6 meses. Otero, Casares, Luigi, Matheus Matias, tu tá lá. Tu tá Mateus em todas Jesus. as fotos. Matheus Jesus, tu tá em todas as fotos. E agora tu não... Robson Bambu não pagou um centavo pro coitado do São Bernardo. E quer falar em gestão ainda. Ainda quer falar em gestão. E aí quer falar de credibilidade também. Quer falar de credibilidade. Se não fosse o Luxemburgo, certo? E ajeitar o time do Corinthians, se não fosse o Renato Augusto, porque não vem faturar em cima da semifinal da Copa do Brasil agora. Mas eles vão, obviamente. Viu, com o pé na final. Não adianta vir com esse papo agora. E outra coisa, o convite tá feito pela enésima vez. Tá aberto aqui, ó. Como tu foste criado aqui nesse programa, seu Duílio Monteiro Alves. Eu e o Leandro Quesada, que hoje está na Rádio Band News FM, nós te criamos, ninguém sabia quem tu era. Ninguém sabia quem era Duílio Monteiro Alves. Ele era filho do seu Adilson, certo? E ele foi criado aqui nesse programa, ninguém sabia. E agora fica de biquinho pra dar entrevista. Ah, dá licença. Mas fala com muita gente, né? Não, mas não tem fala problema. Com muita gente, mas direito... ele costuma falar com todo respeito aqui, fala com gente que não indaga. De maneira respeitosa que nós faremos aqui. Ele tem o direito de dar entrevista pra quem ele quiser. Que ele agora, tem. a gente tem o direito de questioná-lo também, sem nenhum problema. Gol do Eric, ó, reforço do São Paulo em janeiro. 1-0, Ceará 1, Ituano 0. Mas o que eles alegam? Por que não foi feito o pagamento? Qual que é a resenha? Então, a informação que eu tenho é essa de que o pagamento não foi pego, não foi pago, aliás, tô até tentando novas informações com relação a isso. A gente entrevistou o Lucas Andrino, CEO do São Bernardo, e o que o clube deve fazer agora, já que não pagou esses valores. O Ceará quer contratar em definitivo o Christian Barletta. Aliás, é interesse do Corinthians em vendê-lo mesmo, para abater esses valores e o clube não precisar pagar o São Bernardo. Na verdade, pagaria só entregando o atleta a moeda de troca, como fez agora também com o Lucas Veríssimo, com a dívida que o Benfica tinha com o João Vitor de 5,3 milhões de reais. Ele faz uma transferência de contrato. É isso. Cede ao Ceará. E o Ceará paga o São Bernardo. Então quer dizer, só para deixar explicado, o Ramiro já falou várias vezes, mas o Benfica devia ao Corinthians, e aí pega o Lucas Veríssimo e abate no valor que deveria ter sido paga essa dívida. Benfica... A mesma coisa o Corinthians envolvendo São Bernardo. O Corinthians deve ao São Bernardo, dá ele, entre aspas, pro Ceará, pega a grana que já é repassada pro São Bernardo. Queria saber por que esse jogador não foi utilizado, uma vez que os dirigentes falaram que era uma não terem pago um centavo, o que tu acha? 5 jogos, 160 minutos. 160 minutos, Divide 5 por jogos. 5.
Porra, pelo amor Dá de Deus. 30 minutos e pouco pro Que jogo. vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Não, e a contratação, que foi elogiada pelo menos por mim. Por mim também. Eu achei que é uma contratação Somos boa, que não dois. foi cara. Somos Um dois. jogador jovem, que havia uma carência, obviamente, desse elenco. Eu queria poder entender. Cadê a transparência dos dirigentes? Para que eles possam falar e explicar. Primeiro, por que não pagou? Assim como não pagou o Ramiro, colocou o Corinthians no Cadê pau. o quê? Desculpa. O quê? Não, que tu falou, cadê o quê dos O dirigentes? Ramiro? Não, Aos dirigentes, a transparência. Ah, Cadê a transparência não, dos sem dirigentes? renovação e sem transparência. Lógico, né? isso é evidente. Eu queria saber do Alessandro, que é o gerente de futebol que não se comunica com o torcedor. Cadê o presidente do William Monteiro Alves para que eles possam explicar por que não pagaram o Ramiro que teve que colocar o Corinthians no pau? Por que o Jadson teve que fazer a mesma coisa? Por que o Júnior Moraes deu as declarações dele e vocês ficaram omissos em relação a isso? Por que vocês agora querem negociar o Christian Barletta, que praticamente não foi utilizado e foi colocado por vocês e por uma boa parte da mídia como uma grande contratação por ser uma revelação do Campeonato Paulista? Por quê? E por que silêncio Olha, em tantas perguntas oportunas nesse momento? Por quê? Muito bom, João. O Lucas Veríssimo, pra mim, é uma contratação muito boa, viu? Eu também acho. Muito boa. Bom jogador. É um excelente zagueiro pra realidade do Brasil. Excelente O zagueiro. Guilherme falou um negócio que eu concordo ontem. agora- Entra pra ser o top 3 zagueiros aqui do... Eu acho. Vou esperar Eu um acho. pouquinho, mas é por aí. Só não jogou Copa do Mundo porque se machucou. Vou esperar um pouquinho. Quem é melhor que ele, Xandão? Gustavo Gomes? Vai, vamos lá. O Adrielson tá jogando mais que ele. Não, irmão, tá doido. O Adrielson tá Não, mas Adrielson é um O jogador Adrielson de... tá em grande fase. O Xandão. Adrielson é o melhor zagueiro da Série A hoje. Xandão. Não, tu tá dizendo que Não, tá vamos chegando lá. um cara que é top No, 3. no meu campeonato Top brasileiro... 3 tem 3. Na minha Concorda seleção, comigo? Xandão. Top 3 tem Não, 3. mas aí você tá sendo imediatista com todo respeito, porque na minha seleção do Campeonato Brasileiro está o Adrielson, obviamente, pelo que ele vem o Nino jogando. é bom zagueiro. Mas se a gente for colocar na bola o que já mostrou, o Adrielson foi conhecido também acho. agora pelo Sabe quem é que Botafogo. tá jogando bem? E não tava jogando nada Beraldo. no Campeonato Carioca. Sabe que Beraldo, não, Beraldo é bom. o outro que tá jogando muito bem, Fabrício Bruno. Fabrício Tá Bruno, jogando muito bem jogando também. muito jogando bem. Engoliu o É ataque do rápido, hein? Grêmio. Bom. Ele, no jogo contra o Grêmio, o último lance que ele faz na partida, que ele dá um drible da da vaca. vaca. Rapaz, meu. Sabe quando o zagueiro chega em 26, 27 anos, ele chega, né? O Fabrício Bruno tá no auge, cara. E ele disse no Campeonato Carioca, eu acho, eu não perco num contra um. Pra quem lembra, foi até ironizado. E não tá perdendo. Perdeu do Vitor Roque. E não perdeu do Vitor Roque? Perdeu. Qual jogo? O jogo que o Atlético venceu em Curitiba. Teve um cruzamento da direita, acho que do Fernandinho, Pela e aí ele Série A. passa na velocidade, e aí ele vai tentar dominar a bola, mas coloca no mas vamos contra-pé. lá, Mas viu? tudo bem, o Fabrício Bruno tá viu? jogando Viu? muito. Mas eu gostei disso que tu falou. O Kahneman tá jogando muito. Só que ele toma muito cartão. Esse é o problema. É. Mas como temperamento, ninguém tem o temperamento do Kahneman. Só o Gomes. Temperamento, Sim. a competitividade do Kahneman. O Kahneman, Sim. o Kahneman é um gladiador ele é um em campo. animal, É ele é um um animal. gladiador em campo. Deixa tudo no campo. Joga muito. Então assim, ó, vamos lá. Então a gente pode fazer um top 7, pode ser? E aí coloca nesse top 7, tu vê quem é que tá mais em cima. Sim. Adrielson, Gomes, Nino, Fabrício Bruno, Kahneman. Murilo. Já nesse nível? Acho que ainda tá um pouco Calma, imóvel. é. Beraldo- Vai ser. Vai Está ser. para ser. Beraldo Ainda não já é. Beraldo mostrou. tem jogo. Acho que o Beraldo Beraldo tem já jogado mostrou mais esse que o nível. próprio Posso falar? Murilo. O Arboleda O Arboleda. é o melhor zagueiro de São Paulo É, hoje. o Arboleda- Mas eu acho que o Beraldo tem tudo para superá-lo. O Arboleda, ele me convenceu, né? Mas uma coisa é o Arboleda com o Beraldo. Não, aqui, ó, atenção, O Arboleda atenção. sem o Não, Beraldo. uma parte. Acabo de receber uma mensagem de Andrés Gueda Garcia. Tem que ler aqui. Acabo de receber. Boa noite. Boa noite, presente. 1. Honro minha palavra, não serei candidato. Perfeito. 2. Mezenga está emprestado até dezembro e não contratado por 3 anos. Eu achei que era contrato de 2, 3 anos. Ele não foi Não, contratado emprestado em até definitivo. dezembro. Então, Pela Água obrigado. Santa, Desculpa, presente. Desculpa. 3. Furk foi contratado por consenso da comissão técnica, scout, gerência de futebol e diretoria. Não foi apenas por indicação do técnico. Valeu. Muito obrigado. Mensagem Ótimo. de Andrés, presente. Um abraço ao Muito presidente. obrigado. Isso aqui é transparência, presente. Eu passei um ano inteiro dizendo que o senhor é o presidente mais transparente do futebol brasileiro. A torcida do Santos pega no meu pé hoje de maneira gigantesca. No futebol, o senhor deveria delegar poderes, né? Porque o senhor não foi bem no futebol. E não está sendo. Mas agradeço demais aqui a sua mensagem. Isso aqui para nós é fundamental. Isso aqui para mim é transparência. Isso é jornalismo. E me desculpe pelo erro do Bruno Mezenga. E é um cara que fez muito pelo Santos, hein? Você pode até criticar a gestão dele, mas pô, aquele empréstimo que ele deu na época do Modesto Roma Júnior, Nossa, transferban. salvou o Santos. transfer para salvar o Santos. O Marcelo Teixeira botou dinheiro do bolso pra deixar o Santos respirável. Exatamente. Ah, mas pegou depois? Claro que vai pegar. É, não é burro também, né? O Paulo Nobre Paulo salvou. Nobre. O Paulo Nobre é o maior presidente da história do Palmeiras. Ele dúvida. salvou o Palmeiras. Se não fosse o Paulo Nobre, o Palmeiras seria ingovernável. Apesar de ter errado no sentido de gestão. Ah, né? isso é outra coisa. O ano de 14 do Palmeiras foi muito ruim, quase caiu de novo. Ano centenário. Com o Paulo Nobre. E ele sabe disso. Sim. Depois ele viu que ele tinha que mudar tudo em 2015. E Como mudou. mudou. O ano de 2015
é tudo que o Palmeiras tem em 23 hoje. Sem dúvida. Claro, tu pega uma sequência, um caminho interessante de ideias, né? De ideias. Não, para deixar bem claro em relação ao Andrés Rueda, a gente toma, o Pretzel falou, né? A gente toma muita pancada porque a gente não é advogado de ninguém aqui. A gente tá aqui para analisar o correto, o certo, ou pelo menos aquilo que a gente entende que é o correto, o certo, o equivocado, o errado, não importa. A parte administrativa do Andrés Rueda, eu acho ela muito interessante, muito inteligente em relação ao abatimento de dívida, em relação a transfer ban, em relação a inúmeras coisas. Agora, a incompetência do departamento de futebol é algo que, infelizmente, é um legado que o Santos carrega há décadas. Laor, Odílio, Modesto, Zé Carlos Pérez, Orlando Rolo, agora o Andrés Rueda, e assim vai uma bola de neve que ninguém consegue dar um jeito. Com o Laor ele foi forte, porque ele ganhou a Libertadores. Irmão, mas não adianta nada, você ganha que preço, o ponto é esse. Calma, ele ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil e foi tricampeão paulista. Perfeito. Só que manchou demais, aí ele já tinha saído por questão de saúde. A gestão dele ficou muito manchada pela saída do Neymar. Mas o aumento da dívida, pela absurda. venda, não, também. Ele contratou, lembra o Ibson? Pô, claro. Borges, nossa, por fortunas. Lembro. Ibson, Borges, Henrique Volante, que era do Cruzeiro. Henrique. Sim. Fortunas pagas. Verdade. Eu me lembro. Charles, que veio da Rússia. Te lembra? Verdade. Não conseguiu jogar. Charles jogou no Cruzeiro, né? Isso, veio da Rússia. Então, e o Ibson jogou bem no Flamengo uma época, né? Foi bem. Jogou no Corinthians. Foi mal passou pelo Corinthians. Depois do Santos, ele foi pro Corinthians. Não, mas ele foi um mal fiasco. no Corinthians. Era bom jogador, hein? No Flamengo era muito bom jogador. Foi bem. Então, o ponto aqui em relação a isso é o que a gente cita. A gente sabe separar as coisas aqui. Uma coisa é você analisar o departamento de futebol. Totalmente defasado, sabe? Esse comitê de gestão do Santos é uma coisa muito atrasada. Também acho. É uma coisa muito retrógrada, sabe? O Santos não consegue evoluir. É que nem o São Paulo. Mas isso eu uso uma frase de gestão, aqui, só para te ajudar, já vem do estatuto. Claro. Aí independe de presidente. Eu sei disso. Se um de nós for presidente, existe o comitê de gestão. Eu sei disso. Assim como a gente fala muito aqui que o sócio torcedor do Corinthians deveria ter direito a voto, mas é uma coisa que não passa pelo presidente do clube, sim pelo presidente do Conselho Deliberativo de abrir uma reunião extraordinária e eles tentarem fazer a votação, que nunca vai passar. Nunca vai passar porque não é interessante. Se eles abrirem para o sócio torcedor, é a Gaviões da Fiel que vai votar na maior parte. A gente sabe como é que funciona, que vai influenciar na decisão do cara que tá lá no estádio. Bom, enfim, aqui é um outro debate. E até com relação a isso, para ser bem sincero, eu sou desesperançoso. Acho que nenhum clube no Brasil vai abrir de uma maneira tão democrática como deveria. O Internacional. O Inter já abriu. Eu sei, é isso que eu tô falando. O Grêmio também. O Inter, mas o Inter mais tempo. O Inter é pioneiro. O Inter começou. Então, depois o Grêmio, por exemplo, hoje tu elege presidente no Grêmio e no Inter, com uma votação, o vencedor geralmente ele tem uma votação de 8 mil votos. Por um colégio eleitoral de 30 mil votantes, certo? 30 mil. Geralmente é 30 mil, tanto no Grêmio quanto no Inter. 30 mil votantes. Então, correto. Acho que é correto. Vou ser sincero, o Inter, apesar dos pesares, o Pretzel sempre pontua aqui os erros de gestão, é um time que, pela sua história, a democracia sempre venceu. Tem muito time que às vezes se vende como democrático e não é. Mas o Inter é um time que, na gestão de clube, muitas vezes deu aula, deu exemplo do que é ser democrático. Fizeram um negócio segunda passada agora que eu achei interessante. Teve uma reunião do conselho onde eles definiram lá. Você tinha a tua cédula nominal, certo? Cédula lá, João Paulo Capelanes, perfeito? Tá. Alexandre Pretzel, Pedro Ramiro, cédulas nominais. Tu ia lá, tirava a tua cédula, assinava a ata e votava. Liga Forte Futebol ou Libra. Perfeito. Foi assim que foi escolhido. 302 conselheiros presentes. Nós tivemos 157 votos para Liga Forte e 145 para Libra. Então o Inter se associou à Liga Forte, perfeito? Isso foi definido onde? Democraticamente, dentro do Conselho. Corinthians pagou o negócio do Bozelli, do Transferban? Pagou. Teve que pagar o Transferban para poder contratar o Matias Rojas, né? Foram aí cerca de um pouco mais de 10 milhões de reais envolvendo intermediação de contratação, porque o agente do Bozelli era o mesmo do Bruno Mendes. Então o Corinthians tinha que pagar essa intermediação de contrato e tal. Os valores foram pagos ainda antes do início desse mês. Matias Rojas, que inclusive não deve jogar já no sábado. Tudo bem que eu tô queimando todas as minhas informações da manchete, né? Mas o Matias Rojas não deve jogar agora amanhã. Tá ainda com aquela dor no pé esquerdo e tal. Agora tem até para